duas frases que nós estamos trabalhando e que deve estar sendo impregnada nas suas entranhas. A primeira delas, vamos dizer juntos, ao serem colocadas. Isso, vamos lá. Cristo nos foi dado, e Ele está recuperando a nossa condição perdida de filhos e de humanidade constituída à imagem e semelhança de Deus. E tudo que era para ser vivenciado pela humanidade no Éden e a partir do Éden, Jesus recuperou. Eu coloquei Jesus que começou a recuperar, mas a verdade é que Jesus, naquela cruz, neste ato, nesta missão gloriosa, Ele bradou, está consumado. Então é algo que Ele já fez. E a partir desta recuperação, Ele vem trabalhando as nossas vidas e a nossa história. Vamos falar de novo, para que isso nos impregne, para que isso fique dentro de nós. Preste atenção no que Deus, na sua imensa misericórdia e graça, compartilha conosco sobre o ato de Cristo na nossa direção, para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Juntos, Cristo nos foi dado, e Ele está recuperando a nossa condição perdida de filhos e de humanidade constituída à imagem e semelhança de Deus. E tudo que era para ser vivenciado pela humanidade no Éden e a partir do Éden, Jesus recuperou. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus. A outra frase, tão impactante, maravilhosa, maravilhoso anúncio quanto esse, é o que é dito à igreja. Juntos, nós, a igreja, somos os representantes legais e oficiais de Cristo e seu reino na terra e nas regiões celestiais. Vale dizer que não existe autoridade maior instituída por Deus diante do diabo e das suas obras, ou qualquer governo que opera na terra, do que a autoridade que foi dada à igreja. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Diga comigo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Isso, ao longo dos tempos, vem se tornando um chavão. Como muitas coisas que a Bíblia diz, está virando chavões. Mas estas são realidades absolutamente concretas e verdadeiras para as nossas vidas, verdade verdadeira mesmo, é redundância, e põe redundância nisso. Porque a Bíblia, ela é a última palavra e poderosa palavra sobre os atos de Deus na direção das nossas vidas, e ela nos diz o que somos. Tem muita coisa que a Bíblia diz que nós somos, mas a maior delas é que nós somos filhos de Deus. Tem muita coisa que a Bíblia diz que nós temos, mas é extraordinário saber que nós temos os céus abertos à nossa direção e toda sorte de bênçãos já foi conquistada por Cristo na direção dos filhos amados. E a Bíblia diz que não é que eu posso muita coisa. Ela diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, quero falar com você sobre o impacto da palavra e como nós, igreja, precisamos responder àquilo que a Bíblia gloriosamente nos anuncia acerca do trabalho de Deus na nossa direção. E eu quero fazer isso a partir de uma denúncia à igreja dos nossos dias. Talvez essa denúncia caiba aqui. Para nós, eu espero que seja muito mais um alerta do que propriamente uma denúncia. Mas é a denúncia que eu faço à igreja dos nossos dias, e faço também aqui, muito mais num tom de alerta, de prevenção,
do que denúncia de algo que já está realizado. Lá na pós ontem, esses 2 dias, irmãos, eu não sei se você vai conseguir pensar numa coisa gloriosa. Aquilo que foi essa pós, a visitação do Espírito, a revelação da Palavra de Deus. Gente, esquece MEC, esquece diploma, esquece graduação, esquece tudo. Pensa em como Deus se derramou através do homem de Deus que Ele nos trouxe para aquele encontro que foi a pós-graduação em teologia. As pessoas que estiveram lá foram profundamente impactadas com a palavra, e eu gostaria muito de convidar a todos que puderem e desejarem. Você não precisa fazer isso como um graduando, você pode fazer isso como um ouvinte, mas não pode perder. E muitas das coisas que foram ditas, elas me abalaram profundamente, me chacoalharam nas minhas entranhas, nas minhas estruturas, e eu queria, a partir daquilo que nós ouvimos, compartilhar alguns desses grandes ensinamentos conosco. O negócio lá foi fundamental, impressionante. Não foi, colegas? Cadê os meus colegas de classe aí? Meus colegas de classe sentamos lá para estudar. Que bom. Bom, uma das coisas que nós aprendemos é que o profeta tem essa função mesmo. O profeta, a função do profeta é denunciar, é alertar, mas o profeta é aquele que denuncia o pecado. Lá no Velho Testamento, o camarada que recebia o chamado de Deus para ser profeta, ao aceitar o desafio, ele já sabia, ele ia morrer. Então, era muito difícil esse chamado, porque ao aceitá-lo, ele já sabia que, por ser a boca de Deus a falar ao povo e denunciar o pecado do povo, ele estava colocando a sua cabeça na guilhotina. E, literalmente, muitas vezes, se você vê a galeria daqueles de Hebreus 11, daqueles que foram entregues, cortados pelo meio, mortos das formas mais terríveis, porque essa gente se oferecia a Deus como instrumento de Deus na denúncia do pecado dos homens e perdia a cabeça, como foi o caso de João Batista. É isso mesmo que acontecia. Então, bem, eu sou profeta, então eu já sei como que é a coisa, eu tenho que estar preparado. Mas eu espero que, em meio a pessoas que amam a Jesus, e se você, como eu, que gosta e entende que a Bíblia ela deve ser lida e ouvida contra a gente, então eu tenho certeza de que você vai ser muito abençoado nessa noite. Porque aqueles que querem mudar, aqueles que querem realmente crescer no Espírito, aqueles que querem alcançar a estatura de varão perfeito em Cristo, ele não tem outra maneira de ouvir a palavra, ler a palavra, senão contra, para que aquilo mexa comigo, para que aquilo me mude, para que aquilo me alerte, denuncie o que não está em linha com o Senhor. E o que é que eu quero denunciar nos nossos dias aqui hoje? Não posso fazer lá fora, quero fazer aqui dentro, atingindo o maior número de pessoas pela graça de Deus. Eu suponho que lentamente e sutilmente nós estamos perdendo a nossa capacidade de crer em Deus e crer em sua palavra. Vou repetir. Eu suponho, e quando eu disse suponho, é porque eu tenho visto isso, eu suponho com muita convicção, de que lentamente e sutilmente nós estamos perdendo a nossa capacidade de crer em Deus e crer em sua palavra. E nós precisamos desesperadamente
urgentemente resgatar essa condição de receber e de nos apropriar de tudo o que Jesus conquistou para nós na cruz, com preço de sangue, e responder à sua maravilhosa graça, nos moldando voluntariamente ao tipo de vida que Jesus viveu, como referência de homem que foi para nós, para a humanidade, e o é para nós em especial, pessoalmente. A minha questão para mim mesmo, muitas vezes, é esta: o que nos leva a sermos tão indiferentes em relação às verdades bíblicas? Por exemplo, como estas duas extraordinárias revelações, notícias que recebemos. O que é que nos leva a sermos tão indiferentes, mesmo em se tratando de promessas tão ricas oferecidas pela Trindade a nós? Porque, se não, veja, olha, Jesus, ele disse, claro, todas as verdades, mas ele disse duas em especial, que eu quero lembrar, que são duas verdades impressionantes. Uma verdade, ele diz acerca de si mesmo, e outra ele diz acerca do diabo. De si, ele disse: eu tenho uma missão, e eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, esta é a missão de Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim resgatar a vida. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, isso Jesus declarou acerca de si e da sua missão. Do diabo, ele disse: o diabo também tem uma missão. E ele veio como um ladrão, para roubar, matar e destruir. O mundo eu sei, mas os crentes, o que é que os crentes em geral estão assimilando e estão experimentando hoje em suas vidas? A vida abundante, a manifestação de Cristo e do seu reino? Ou eles estão experimentando a morte, o saqueamento, o roubo e a destruição em suas vidas? De sonhos, de projetos, de expectativas. O que é que está mais visível? O que é que está mais impregnado? O que é que está sendo mais recebido pelos crentes? Vida abundante, que Jesus veio trazer, que Jesus nos oferece, ou morte, roubo e destruição? E você? Onde você está dentro dessas duas verdades? Em que campo você está andando? O que é que está permeando a sua vida? Eu encontrei a resposta e a origem deste fenômeno de desinteresse diante de coisas tão extraordinárias e inauditas, que saem da nossa capacidade até de perceber. Eu percebi que a resposta disso está na queda. Nós nos tornamos volúveis espiritualmente porque nós passamos a ter medo de Deus. Como é que isso acontece? Como é que isso aconteceu? A história diz lá, nos conta que lá no jardim, os nossos pais tentaram se esconder de Deus, tentaram fugir de Deus, como se isso fosse possível. Então a Bíblia conta que Deus vem visitá-los logo após a queda, e aí Deus pergunta, em Gênesis 3:9, Adão, onde estás?
E Adão responde: no medo. No medo. Eu estou com medo agora. Por isso, fugi. E Deus faz a pergunta retórica: você comeu da fruta que eu disse para você não comer? Lá no verso 11 diz: quem te fez saber que estavas nu? O que é que nós temos aqui? Deixa eu dizer o que é que nós aprendemos lá e como isso nos faz abrir a mente e entender tudo aquilo que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, vem nos ensinando desde o começo do ano até hoje. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra nu. Quando você ouve a palavra nu, qual é a ideia que você tem? Hã? Isso, pelado, sem roupa. Não é isso que a gente pensa? Isso é o óbvio. É o óbvio. Alguém sem roupa. Mas preste atenção. A palavra no original que está lá para nu é a palavra arumim. Diga comigo essa palavra, arumim. É a palavra que está escrita para nu. Agora veja isso voltando um bocadinho no versículo 1, quando a serpente chega no Éden. Vamos fazer uma comparação disso neste momento em que a serpente entra com a sua missão, chegando no Éden. A Bíblia fala sobre uma característica da serpente. O que se diz daquela serpente? Diz que a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Muito bem, a serpente tem uma característica. A Bíblia diz qual é a característica que ela tem. Qual é? Sagaz. A palavra sagaz quer dizer arum. Diga comigo, arum. A palavra arum quer dizer ausência de Deus. Agora, olha isso. Arum é a raiz da palavra arumim. Ou seja, nu não é ausência de roupa. Nu é ausência de Deus. É ausência da glória de Deus. Onde estás? Fugi. Fiquei com medo. Por quê? Porque percebi que eu estava diferente. Diferente no quê? A glória de Deus não está mais em mim. E eu não me pareço mais com Deus. Eu me pareço com a serpente agora. Arumim. E o homem foge, porque ele se tornou serpentizado. Olha que horror. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo disse, que a humanidade se tornou depois da queda. Efésios 2:8 diz assim: éramos por natureza filhos da ira, arumim, como também os demais. Então, naquele absoluto rompimento com Deus, naquele ato de rebeldia, de desobediência a Deus no comer do fruto do qual ele não poderia ter comido, ele deixa de ser filho à imagem e semelhança de Deus e passa, como consequência da queda, ser imagem e semelhança da serpente, arumim. A serpente é arum. E filho da ira, filho da serpente, é arumim. Por causa disso, tive medo.
Diga, medo. Esse medo está enfiado em nós, por queda, porque essa é a condição de toda a humanidade em queda. E deixa eu falar um pouquinho disso, sobre o medo. O que é o medo? A psicologia e a neurociência diz que podemos entender o medo como sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, a uma situação ou a um objeto. O que é que provoca o medo? Qualquer situação que seja percebida como ameaçadora. E quando nós nos sentimos com medo, ou quando nós sentimos medo, o corpo da gente se prepara para o famoso lute ou fuja. O seu corpo se prepara para dois resultados possíveis: enfrentar a situação ou sair correndo, fugir. Adão escolheu fugir. E quando foi encontrado na sua fuga por Deus, ele transferiu a sua culpa para a sua companheira. Para aquela que antes ele tinha dito, ela sou eu, ela sou eu, ela sou eu, vibrando feliz. Agora ele diz, foi ela. Olha aí. Nesse ato, ele fez o quê? Acusou. Olha o espírito do Arum aí. Quem é o acusador das nossas vidas? O diabo, o Arum. E agora ele é parecido com o Arum. E a primeira coisa que ele faz é acusar. Ele é semelhante, porque ele se tornou Arumim. Então a parceira cúmplice se tornou seu álibi, a culpada. De lá para cá, nunca mais o homem parou de fugir de Deus, e nem de se safar da responsabilidade dos seus erros. Daí nasce a incredulidade e a dureza de coração. É desse momento, é desta transformação, é deste fenômeno de deixar de ser filho de Deus e passar a ser semelhante à serpente, que nasce os frutos disso, que é incredulidade e dureza de coração. Olha outra cena semelhante à do Éden. Todo o tempo da caminhada de Cristo na terra, ele não fez outra coisa senão afirmar categoricamente a sua missão. Eu vim, e o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus chegou. Eu cheguei para recuperar todas as coisas. Então, em toda a sua caminhada, a notícia boa que Deus dá é que o reino de Deus chegou e as coisas vão mudar. Mas, quando ele morre, o que é que acontece? Os próprios discípulos se desorganizam e se perdem nos seus sentimentos, eles desanimam, eles ficam com medo e eles esquecem da missão e do compromisso que Jesus tinha com eles e da missão que Jesus tinha dado a eles. Quando Jesus ressuscita, Jesus vai ao encontro deles. E como é que ele os encontra? Marcos 16, 14 diz: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes o quê? A incredulidade e dureza de coração. Por quê? Porque não deram crédito aos que tinham visto Jesus ressuscitado. A ideia do texto é que aqueles homens estavam apáticos. É o ponto onde eu quero focar a minha preocupação. Diga comigo, apáticos. Aqueles homens que tinham caminhado dioturnamente, dioturnamente,
Ó, essa frase não é minha, eu só estou copiando de uma pessoa ilustre. Aqueles homens que tinham andado com Jesus dia e noite, agora eles estavam apáticos. Isso me impressiona, porque isso fala de gente sem percepção da vida, fala de gente sem percepção do outro, fala de gente sem generosidade, fala de gente sem percepção, sem disposição para um engajamento, fala de pessoas que vivem autoproteção, não só de si, mas das suas posses, porque é isso que o medo faz, ele segura tudo que lhe pertence, e ele se fecha, ele se encolhe, e ele se torna apático qualquer coisa que possa ser dita, que ameace a sua entrega do tempo, da vida, do engajamento, do envolvimento, da generosidade e dos seus bens, daquilo que tem. Isso nos fala de gente inerte diante dos desafios, sem coragem de doação de si. Era assim que aqueles homens, os discípulos de Jesus, estavam. O que aconteceu com eles para entrarem naquele estado de alma e ficarem tão apáticos? Nada. Senão que a natureza da serpente, Arum, está manifestada neles, Arumim. Então, eles estão ali, como a serpente, incrédulos e duros de coração, parecidos com a serpente, incrédulos e duros de coração, apáticos a todo movimento, a toda palavra, a todo anúncio, a todo feito que pudesse vir de Deus. Nada do que Deus falou, nada do que Deus fez na pessoa de Cristo, nada mais estava impressionando a eles. Eles estavam apáticos. Essa é a questão dos nossos dias. É muito comum hoje Jesus entrar na igreja e encontrar discípulos do século 21 apáticos, incrédulos e duros de coração. Isso vai acontecer enquanto o homem não se revestir de Deus. Enquanto o homem não se revestir de Deus, ele encontra-se nu. Ele é Arumim. Ele é semelhante à serpente. Como é que eu sei disso? Ele começa a falar, você diz, ô louco, estou conversando com o capeta, não é possível. O cara abre a boca, ele se movimenta em casa, você fala, não é possível. Isso aqui virou um inferno. Porque pensamentos, falas, ações são muito mais identificadas com atitudes da serpente do que posturas de Deus. Estão me compreendendo? Esta é a má notícia para toda a humanidade. E é a ameaça que a igreja, nesses dias, especialmente nos dias. É por isso que Jesus disse, se eu não voltar logo, eu não vou encontrar mais fé. Porque a igreja está caminhando para uma apatia. Ela está deixando o Arum entrar e se movimentar sutilmente e promover posturas de velha natureza,
de carnalidade que me fazem arumim, mais parecidos com a serpente do que imagem e semelhança de Deus. Apatia. E a boa notícia? Efésios 2, 1, 8. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! É isso mesmo que a gente precisa fazer, reagir ao que Deus está fazendo. Quanto mais eu reajo, mais isso está mostrando que eu estou focado na obra de Cristo a meu favor. E o reino de Deus, de fato, está se manifestando em mim. Então, isso é importante, porque eu temo que a igreja esteja se tornando dia a dia apática a Deus e aos movimentos de Deus a nosso favor. E isso se manifesta também, quando a gente fala de movimentos de Deus a nosso favor, eu estou falando de bênçãos. Então a apatia é uma sinalização terrível, é sinal de morte, é sinal de enfermidade. Porque a apatia quer dizer indiferença. Apatia quer dizer estado de alma que se tornou insensível. Estado em que a alma se torna insensível. Quando nos reunimos ao redor da ceia, como é o caso hoje, nós já aprendemos que ao fazermos isso, nós temos muito o que celebrar. E o que eu quero dizer é isso. Celebração é o que Deus espera do seu povo, que Ele libertou desse estado de semelhança à serpente. Celebração, celebração. Ele espera que no nosso ajuntamento, porque hoje nós vamos tomar do cálice, beber do cálice, tomar o pão, mas todo culto que nós estamos realizando é culto em redor da mesa, é culto em função da ceia. E toda vez que nos reunimos, é o tempo de celebração. Nós nos reunimos e Deus espera que celebremos o perdão com o qual nós fomos perdoados na eternidade. A nossa remissão de pecados. Ele espera que celebremos a nossa redenção, que é o fato extraordinário de termos sido salvos do inferno eterno, o lugar onde nós estávamos designados a ir por causa da rebelião e da queda, da qual nós participamos indiretamente, e do inferno existencial vivido hoje por causa das nossas escolhas. Deus espera que nós celebremos, sobretudo, a nossa refiliação, por causa da paternidade de Deus desejada e assumida em nosso favor. Diante das bênçãos anunciadas, as bênçãos derramadas, Deus espera celebração. Por quê? Porque a vida só acontece com a bênção de Deus. Sem a bênção de Deus, não acontece nada. Não acontece nada. A criação tem um início com esse anúncio extraordinário que nós seríamos abençoados. Gênesis 1, 27 e 28 nos fala de como Deus criou todas as coisas. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E então, verso 28, o que aconteceu? Deus os abençoou. O sentido extraordinário disso é que o propósito da criação, e eu estou dizendo isso segundo o entendimento da teologia reformada, portanto eu não estou falando de algo que eu acho, mas algo que a teologia mais pura estabelece, é que a criação foi direcionada
para propiciar ao homem a satisfação das suas necessidades e a sua felicidade. Vida abundante. Quem disse isso foi Calvino, um dos pais da Reforma. Então, quando Deus faz a criação, quando Ele estabelece a criação, o movimento da criação, era isso que Deus tinha em mente ao criar o homem e a mulher. Que eles comessem o melhor que a terra pudesse produzir, bênção. Que eles tivessem perfeita harmonia com Deus e eles vivessem perfeita harmonia entre eles e entre os que deles procedessem. Bênção, porque isso é o sentido de vida abundante. Nós sabemos que a queda nos roubou isso. Mas a Bíblia revela que quando Deus quis restabelecer uma conexão com a humanidade, então Deus resolve que vai fazer um pacto, e Ele o faz com um homem chamado Abraão. E neste pacto, a parte de Abraão seria viver em harmonia com Deus, obedecendo a sua palavra. Mas a parte de Deus foi uma promessa sobrenatural e extraordinária, que resgata a bênção, a promessa do Éden. Ele disse: Abraão, eu te engrandecerei o nome, e serás bendito, terás multidões de descendentes, terás riquezas e uma vida de qualidade muito longa. E ele disse no capítulo 12, verso 2, sê tu uma bênção. E ele continua dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós estamos nesse pacto. Porque o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versos 13 a 14, ele disse, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. E isso, para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa de vida abundante do Espírito, mediante a fé. Mas já ocorreu a você que para ser bênção, você precisa antes ser abençoado? Porque ninguém dá o que não tem. Ninguém testemunha o que não experimenta. Deus diz, sê tu uma bênção. Mas para que você o seja, você precisa experimentar, receber, acolher a bênção de Deus na tua vida. O propósito da bênção é extraordinário, especialmente depois da queda. A bênção ela nos tira da dor e nos leva ao louvor. Este é o propósito da bênção. E o Senhor, na queda, no início de tudo, marca a nossa vida com bênção. Muito bem, não conhecíamos a dor. Na queda, Ele nos dá a ratificação da bênção sobre nossas vidas. E a bênção, depois da queda, tem esse propósito. Nos tirar da dor e nos levar ao louvor. Diga, a bênção nos tira da dor e nos leva ao louvor. Então, o que Deus espera é celebração. Culto festivo. Culto festivo. Porque nós estamos abençoados por Deus, saindo da dor que o mundo nos coloca e que nós, nos enfrentamentos existenciais, nos atingem, mas nós somos sempre colocados numa outra condição por causa da bênção, que é a condição do louvor. Se a gente não faz isso, nós somos ingratos. Se a gente não reconhece isso, nós somos ingratos. Porque saímos da dor através da bênção, o Senhor espera
que o resultado da bênção tribute a Ele louvor, glória. A única coisa que impede isso é a apatia. É a apatia. Nós somos abençoados, não queremos nem saber se fomos, se não fomos. Eu sou abençoado, acabou, mas não dou glória, não dou tributo, não dou resposta, não entendo nada e não falo nada, viro as costas e continuo como se ninguém fosse responsável por aquilo, ou que aquilo fosse algo que eu mesmo produzi. Você não produz nada, nós não fazemos nada, tudo vem de Deus. Tudo, absolutamente tudo, vem de Deus. Então é horrível, é a coisa mais medonha, é a cena mais repugnante, quando os abençoados não respondem com celebração e gratidão, louvor e adoração ao grande abençoador das nossas vidas. É repugnante, porque não fazer isso nos coloca na condição de Arumim, de gente parecida com a serpente, dura de coração. Deixa eu dizer outra coisa linda sobre isso em Gênesis. Gênesis 2, de 2 a 3. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Descansou. Descanso, irmãos, não é um período de inércia. Deitei, agora eu vou ficar parado, tudo parado. Descanso. Não. É apropriação da paz. Paz é o estado em que a nossa alma descansa. Deus descansou, porque a obra havia terminado. Ele olha para a obra e diz, o texto diz, viu Deus que tudo era muito bom. Ele descansou no 7º dia. E aí ele convida, ele convoca toda a criação para agradecer a Deus com louvor e adoração, pelos feitos e pelas realizações de Deus, pela bênção que dá sentido à vida. Então, descanso é culto. Diga comigo, descanso é culto. Quando esse texto diz descansou, ele está nos chamando, está nos convidando ao culto. O culto, então, é resultado do que nós recebemos, é resultado de como vivemos, e aí nós paramos no final dos dias de trabalho, e nós paramos para agradecer, e nós paramos para renovar as nossas forças para continuarmos a vida. Culto, você para em família, para proclamar, Pai Nosso, até aqui nos ajudou o Senhor. E tudo que vai acontecer daqui para frente, descansamos que triunfará, porque Tu continuarás conosco. Isso é culto, isso é culto. É assim que acontece nosso culto. É assim que se dá a nossa verdadeira celebração. É isso que Deus espera do nosso ajuntamento aqui. Nós não podemos trazer para este lugar apatia. Nós não podemos trazer para este lugar incredulidade. Nós não podemos trazer para esse lugar e para lugar nenhum dureza de coração, porque isso não faz parte mais da gente, povo resgatado, família de Deus. O que faz parte da gente é reconhecimento, brado de louvor. Obrigado, Pai Nosso, pelo pão nosso de cada dia e tudo mais. Aleluia. É isso que o salmista faz. Ele diz, Salmo 116, verso 12 e 13, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação. Olha aí. E invocarei o nome do Senhor.
e cumprirei os meus votos ao Senhor na presença do seu povo. Essa é a ideia do sétimo dia que Deus santificou. Jesus disse assim: vós orareis assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso, já vimos isso, é a promessa de um sustento completo. O pão é o principal símbolo de alimento. Jesus declarou acerca de si mesmo: eu sou o pão. João 6,35. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus é o pão para o nosso espírito. Pão espiritual, porque em especial a nossa fé é sustentada pela nossa comunhão com Deus. Jesus é também pão emocional, porque o Espírito Santo, valendo-se do sacrifício de Cristo, está nos libertando dia a dia, momento após momento, dos nossos vícios, da nossa cultura de queda. Ele está nos libertando do jeito como nós aprendemos a ser gente depois da queda. Ele está nos libertando dia a dia, mais e mais, de sermos arumim. E com isso, Ele vai produzindo em nós uma nova vida, nos fazendo cada vez mais parecidos com o Pai. Isso vai equalizando nossas emoções desfiguradas pelo pecado, e nós vamos sendo transformados à imagem e semelhança do Pai, porque Ele vai me fazendo olhar para Jesus, porque nele nós vemos a vida humana como ela deveria ser. Os teólogos de Lausanne, naquele grande congresso que mudou a história da humanidade, eles disseram: em Jesus nós sabemos como Deus é e como o homem deveria ser. De modo que eu vou olhando para Jesus e vou me arrependendo por não ser como Jesus. E à medida em que eu vou me arrependendo, o Espírito Santo vai fazendo uma obra. Ele vai me transformando em alguém cada vez mais parecido com Jesus. E isso vai equalizando a minha vida, a minha alma, a minha vida emocional. E como igreja, como a igreja é o corpo de Cristo, Deus também nutre o corpo, nutrindo e nos provisionando com o pão para o físico e o pão material. Por isso é dele que dependemos. Jesus faz toda essa ministração do pão na direção da igreja. Essas são realidades contempladas especialmente no espírito da ceia, que é a nossa Páscoa. O apóstolo Paulo nos fala disso, ele nos traz essa grande notícia. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Ele diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E olha como ele coloca a coisa. A nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. O que é que já está pronta? O que é que está pronta? A festa. Diga, a festa está pronta. Era exatamente isto que Jesus estava revelando quando Ele nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque Ele já sabia para o que tinha vindo. Ele estava vindo para que nós tivéssemos vida, e a tivéssemos em abundância, vida no espírito, vida na alma, vida no físico. Então Ele nos convida: vamos fazer festa! Ah, que lindo! Glória a Deus por isso. Embora o diabo e o pecado tenham um propósito e a missão de roubar, matar e destruir, tem a missão de nos desanimar, de enfiar em nós apatia, a cruz, no entanto, se encarrega de nos trazer vida e vida abundante. Então, o bicho pode ranger os dentes, mas a verdade é que o Cordeiro de Deus desceu do céu para trazer vida, para trazer a imortalidade, para trazer a salvação, para fazer uma aliança comigo e com você, e restabelecer o seu propósito. Qual? De plantar uma família na terra suprida de paz, de saúde, de prosperidade. Isso não é o mundo que dá, isso não é o meu serviço, isso não é o meu emprego, não é o meu trabalho. Quem me dá isso é o Senhor. E esse é o verdadeiro e único significado da vida. Esse é o único significado da Páscoa.
E quando nós nos reunimos, Ele espera que nós façamos festa. Dá para ficar apático em relação a isso? Não dá. O salmista Davi, ele antevendo essa gloriosa realidade, ele salmodiou, Salmo 103, 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da água, da águia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E o texto de Romanos 8 é um dos mais confortantes de toda a Escritura. E eu queria partir encerrando com esse texto. Porque ele nos fala dessa conquista, desse resgate, de toda essa operosidade. E quando eu li esse texto, é impressionante demais. Eu falei, vamos compartilhar isso. Vamos ler juntos, para que nós saibamos por que nós nos reunimos. Tudo ao nosso redor observa uma criação grávida. Romanos capítulo 8. Não entrou? Eu vou lendo aqui. Os tempos difíceis de dor nesse mundo são apenas dores de parto. Mas isso não é apenas ao nosso redor, é também dentro de nós. O Espírito de Deus está nos impulsionando por dentro. Nós também sentimos as dores de parto. Nosso corpo estéril e sem vida deseja a libertação plena. É por isso que esperar não nos diminui, assim como a espera não diminui a gestante. Na verdade, é uma espera que nos faz sentir grandiosos. Naturalmente, não vemos o que nos causa isso. Mas quanto mais esperamos, mais nos sentimos assim e mais alegre se torna a nossa expectativa. Se em algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora em nós e por nós, utilizando os nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos de dor. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, conhece a nossa condição de gravidez e nos mantém na presença de Deus. Assim, podemos ter a certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Pois o Filho é o primeiro da fila na humanidade que ele restaurou. Nele, vemos a vida humana em sua forma original. Depois de decidir como seus filhos deveriam ser, Deus continuou convidando as pessoas, chamando-as pelo nome. Em seguida, Ele as firmou numa sólida base, nele mesmo. Após ter feito tudo isso, Ele permanece com essas pessoas até o fim, concluindo gloriosamente o que havia iniciado. Então, o que acham? Deus está ao nosso lado, assumiu a nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o seu Filho. Haveria alguma coisa que Ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Aquele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado para a vida, Ele está na presença de Deus nesse exato momento, intercedendo por nós. E eu gosto especialmente dessa frase. Nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Nada que possa nos atingir na terra nos intimida, porque Jesus nos ama. Mas lembra do que nós dissemos no início?
O medo é o grande impedidor do relacionamento com Deus e com o próximo. Então, antes de qualquer coisa, a igreja precisa lançar fora todo o medo. E como é que a igreja lança fora o medo? Como é que ela faz isso? Praticando o amor. 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor, porque continua aruminho. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. É o amor quem nos torna imagem e semelhança de Deus. É o amor. Como é que você está lidando com a questão do amor na direção do seu irmão? Sem amor, nós somos parecidos com a serpente. Tomados de amor, nós somos trabalhados à imagem e semelhança de Deus. A vida abundante existe, irmãos. Só que é impossível a vida abundante se manifestar fora do ambiente de Deus. E sabe qual é o ambiente de Deus? Perfeita harmonia. Diga comigo, perfeita harmonia. Então, quando a igreja trabalha na direção da unidade, quebrando todo o reflexo da queda, manifestado na forma egoísta de viver, no individualismo, ela se torna a reunião da irmandade, reunião da família, a família de Deus. E a igreja que vive esse conceito é a igreja para quem Deus determinou vida abundante. É a igreja para quem Deus determinou poder sobre as trevas e o mal. É a igreja para quem Deus garantiu triunfo em cada situação vivida. Esta é a igreja que Jesus está edificando aqui. Lá atrás, Jesus entrou onde os discípulos estavam reunidos. E ele os repreendeu, porque eles estavam permitindo que a serpente, Arum, se manifestasse neles por causa da brecha, por causa do medo, por causa do egoísmo. E o medo os deixou insensíveis, apáticos, incrédulos e duros de coração. O medo os deixou arumim, parecidos com a serpente. Hoje Jesus nos trouxe para cá e Ele está entrando aqui. E Ele está dizendo: eu vos dei vida. Você não é mais arumim. Você não se parece mais com a serpente. Eu o comprei para mim com preço de sangue. Vocês são os meus filhos. Você carrega a minha imagem e você é a semelhança de mim. Então, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu estou com você. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Eu estou conduzindo você no meio da sombra. Não deixe o medo turbar a sua fé. Continue acreditando. Continue acreditando. Eu estou com você. Eu estou com você. Você é meu filho. Você é a minha filha querida. Eu estou com você. E eu estou levantando pessoas para estarem com você. Você nunca esteve só e nunca estará. E eu estou contando com você para que outros também não estejam sós. Eu sou o seu Pai, de eternidade a eternidade. Jesus nos convida a celebrar isso. Amém?
Glória a Deus. É assim que eu quero convidar você hoje para a ceia do Senhor. Querido Espírito Santo, que nós possamos ser o povo resgatado que responde com louvor, sempre. E que nossos encontros seja tudo isto que a Tua Palavra diz que espera que sejamos. No nome de Jesus, sela-nos com grande alegria, com grande capacidade de olhar para o Senhor e crer. Olhar para as Tuas bênçãos e recebê-las, abraçá-las e dizer, é para mim, é para mim. Eu sou isso que Jesus disse que eu sou. Eu tenho isso que Jesus disse que eu tenho. Eu posso isso que Jesus disse que eu posso. E que isso mude a nossa caminhada. E que isso revele o Cristo que verdadeiramente está em mim, está na igreja. Aleluia. Deus nos abençoe.